E agora o Radassa, né? O Radassa ainda tá acontecendo. O Radassa está em cartaz, é uma temporada curta, né? Mas está em cartaz. E você tá participando? Estou participando. Legal. E aí o Radassa você pegou desde o início? Não. Não também? Não, porque a gente estava em turnê com a Azusa quando iniciou o Radassa. Né? E aí, a mesma história, veio a pandemia, parou tudo. Quando voltou da pandemia, voltou com a Azusa. A gente fez a Azusa, durante um tempo. E aí, o Kaique Oliveira falou, vou voltar com o Radassa. A gente falou, beleza. A gente não sabia se a gente se ia participar ou não e tal. E ele me mandou mensagem, cara, queria saber se você topa participar. E aí, a gente aceitou esse desafio e acabou que hoje eu interpreto o Aman. Né? Faço um dos vilões. Sabe que essa é legal. Eu sou um vilão. Então, você não tem aplauso, ninguém gosta de você. Essa é a história. No final, se te virem lá fora... É isso aí. Aí eu sempre passo de bonezinho escondido pra ninguém me achar. Aí um dia uma irmã falou, rapaz, eu tava com muita raiva de você, viu? Mas depois, no final da história, tudo dá certo. Eu falei, é claro, eu morro no final da história. Enforcado. Enforcado. Gostei do final. Gostei do final. Eu não gostei de você na história, não, mas no final foi bom. Sério? Você é um vilão? Sou um dos vilões lá. Na verdade, tá rolando um paralelo, né? Entre a perseguição dos judeus, tanto com a história de Esther, quanto com Hitler, né? A gente faz um paralelo. Isso que eu ia te perguntar, porque foi o tema racismo ali no primeiro, e aí qual é o tema que se levanta no Radassa? O Radassa está falando sobre essa questão da perseguição e uma das frases chaves do musical é toda morte vencida gera vida. Então conta a história de uma menina no período da perseguição com Hitler. E o nome dela é Radassa. Ela é uma menina autista. Né? Então ela ganhou o livro da Esther, que também é Radassa, e aí ela começa a ler. Toda vez que ela lê o livro, esses personagens, de uma certa forma, tomam vida e ela faz um paralelo. Essa menina, a Radassa autista, está fazendo um paralelo da história que ela está vivendo, com a família sendo perseguida por Hitler, pelo nazismo, né? Com a perseguição dos judeus. Exterminar eles lá de novo. Então ela vai fazendo esse paralelo o tempo inteiro. Então finaliza com essa ideia de que a morte vencida promove mais vida, né? É como se fosse uma semente que cai e que é essa ideia. Então, a Radassa, quando consegue o favor do rei, e ela que consegue escapar do nazismo. Enfim, é fantástico. A história é lindíssima. Eu não fui ver, a minha família foi, falaram que meu pai e minha mãe foram... Né? Você foi, Pedro? O Pedro foi também. Mas meu pai não me levou. Deixou de fora. Tá só os outros irmãos. Já ficou registrado. Já vieram, fica registrado aí que eu não... não fui convidado, por brincando. É que eu não podia, né? Num dia não tive como ir. Cara, como é que é? Porque assim, a gente vê ali acontecendo. Como é que são os ensaios disso? Assim? É uma parada que tem que ensaiar muito, assim? Sim, muito tempo? É muito tempo de ensaio e tem ensaio o tempo inteiro. Mesmo depois de um tempo... Tem uma manutenção de ensaio. Tem uma manutenção. Então, porque a gente vai corrigindo. Conforme você vai se habituando com a peça, você vai perdendo. É muito normal você perder intenções ou perder uma marcação, perde né? Pô, não, vamos ajustar de novo aquela luz por causa disso. Então, a gente tem... Porque o público nem sabe, né? Nem sabe. Às vezes errou, fez alguma coisa, eles nem sabem. Né? Mas vocês sabem. Nem sabem. E às vezes, conforme a peça vai rolando, a cabeça do diretor vai mudando também. Então, ele fala, muda coisas na peça? Muda. Algumas coisinhas vão se reencaixando, né? Então, ele vai, poxa, essa intenção aqui precisa ser essa. O que é intenção quando você fala? Como é que eu vou explicar? Calma aí que eu vou chegar lá. Intenção. Tá, por exemplo, no Azusa eu dava um texto, tinha um momento que eu dava um texto, o Seymour estava na calçada e aí eu tinha que acordar o pastor Seymour. Então eu chegava lá, pastor Seymour, você está dormindo na calçada? O que aconteceu? Eu te ouvi pregar o sermão pela manhã, aquela palavra falou tanto comigo. Agora me explica o que aconteceu, que você está dormindo na calçada. Eu falei numa intenção para você como alguém que está contando a história. Uma outra coisa é eu me colocar nesse lugar de alguém que está realmente emprestando o corpo para esse personagem. Então, a minha intenção, se eu quisesse falar... Douglas, o que aconteceu que você está dormindo na calçada? Eu te ouvi pregar o sermão na semana passada, cara, aquela palavra falou demais comigo. Agora, me explica o que aconteceu que você está dormindo na rua.
é uma outra intenção. Entendi. Tem uma Aí outra... tem a ver com o tom de voz. Tem Entendi. a ver com o corpo. O corpo. Com... Esse mesmo lugar, por exemplo, eu fazia lá atrás, eu acordava o Seymour, né? Pastor Seymour, acorda! Era uma loucura. E conforme o tempo vai passando, eu falei, poxa, a gente não ia acordar alguém que tá dormindo na rua. Assim, Sem intenção. E aí o diretor fala, não, muda a intenção, eu quero que você fale... E aí ele começa, nessa cena específica, já acabou a Azusa, você não vai saber, então eu posso pode contar. dar esse spoiler, velho. E aí ele começa a contar. Quando eu cheguei aqui para pregar o segundo sermão, já tinha corrente nas portas. Acho que as pessoas não gostaram de me ouvir falar sobre o Espírito Santo. Então tinha uma intenção. Naquele momento, na cabeça de quem escreveu, o meu personagem, que era o Edward Lee, que é um amigo do Seymour, estava pensando, cara, eu entendi, foi por isso então que hoje pela manhã, em oração, eu ouvi Deus falando para que eu viesse buscar você. Então, nesse processo, eu estou mudando a intenção de como eu vou falar esse texto. Eu estou indignado, você estava dormindo na rua, cara. O que está acontecendo? Me explica aí. Quando ele começou a explicar, na cabeça do Edward Lee, da história, nossa, então foi isso. Na verdade, ele está dormindo aqui, mas Deus já tinha me falado. E aí eu dou esse texto com essa intenção. E aí, é engraçado, porque eu já começava a dar risada. Eu falava, louvado seja... É engraçado, né? Eu falava, louvado seja Deus. Foi por isso, então, que hoje pela manhã, em oração, eu ouvi Deus falando claramente para que eu viesse buscar você. Cara, eu acho que você pode ficar na minha casa. Ela é uma casa simples, mas pelo menos vai ter um lugar para você dormir. Ainda existem homens sedentos por Deus nessa terra. E eu tenho certeza, algo vai acontecer. Tem a intenção... É meio coisa de maluco, né? Muito bom. Mas tem legal, né? Ele entrando no personagem. Mas tem esse lance da intenção. Então, pô, às vezes você perdeu essa intenção. Sim. Você chega lá e tá só dando texto. Você sabe, já tá de cor o texto, você vai meio que dando. Aí o diretor fala, não, vamos fazer de novo? Pô, eu quero voltar para essa intenção aqui. Então, isso acontece o tempo inteiro. Cara, então, é interessante você estar falando disso, porque dá a impressão, aí você me fala se estou certo ou errado, é que você precisa de um grupo todo extremamente obediente e que confia nesse diretor, né? Sim. É isso aí. Porque você pode bater o pé, não, mas eu acho que tem que fazer assim. Uhum. Só que tem alguém por trás vendo todo. Vendo né? todo. Vendo tudo, não vendo Ele tá vendo toda parte. É isso aí. Ele tá vendo toda a história sendo contada, né? E ele tá olhando tudo aquilo. Enquanto ele vai vendo, ele consegue perceber. Poxa, às vezes essa não significa que se eu tivesse feito com uma outra intenção, aquilo está ruim. Mas talvez aquilo não conta a história. Não encaixa. Não... É isso. Aquilo não tá contando a história como e deveria. como isso tem a ver com Deus, né, cara? Sim. Sim. Porque esse é o fato, a gente não tá vendo tudo, né? A gente não tá vendo tudo. Então, quando ele fala para você, sai da igreja que você plantou, vai para essa aqui e tal, a gente às vezes tem, né, segura em obedecer, mas porque a gente acha que a gente tá vendo, né? A gente sabe, e a gente não tá vendo tudo, né, cara? A gente só obedecer, né? É isso. Só obedecer, Uau. bem livre, né? Muito bom. Demais, que demais. Você precisa ir lá assistir. Pô, vai ser um prazer receber você. Vou ficar com raiva de você, mas... Fica tranquilo que no final... Tá tudo certo, eu morro.